Se você quer, pode se assentar, enquanto nós, agora nestes minutos finais, nós estaremos agora levando levando o nosso conhecimento, levando as nossas mentes, os nossos corações, aquilo que nós tivemos, ao assunto que nós tivemos ali na quinta-feira, quando nós estávamos vendo sobre o deserto. E como normal, como acontece, nós estamos aqui para simplesmente completar ou complementar tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que foi dito nos lares, nas casas. E se o assunto foi deserto, e nós estávamos ali no nosso GCM na quinta-feira, e acredito que foi o Sr. Dalmo disse uma coisa: o que o deserto representa, né? O que o deserto representa? Né, Ricardo? O que o deserto representa? Foi tão gostoso, né? A gente ali falando, cada um trazendo ali a sua participação. Então o deserto representa algo árido, um lugar inóspito, de difícil habitação, de difícil vivência até, um lugar que é impossível passar ali, hospedar-se ali por muito tempo, e portanto o deserto precisa ser um lugar de passagem. E nós temos Isaías 43, eu já te peço que você abra, pois nós vamos trazer aqui algumas lições que esse deserto, com essa terra árida, com esta ausência de água, ausência de vida, e às vezes presença de animais que talvez possam trazer aí aquelas pessoas que passam por ali até a morte, né? Então nós vamos trazer aqui algumas lições hoje, que o deserto nos ensina. O que nós podemos aprender no deserto, né? Alzira disse aqui: nós estamos aqui combatendo o pânico, né? Vamos combater todo o pânico, toda a depressão, toda a enfermidade. Não é isso, meu Alessandro? Abraço, companheiro. É isso que nós estamos aqui fazendo, Alzira, Aguinaldo, meus irmãos. Afinal de contas, nós estamos aqui numa batalha, mas só que esta batalha, é interessante que o cristão já sabe que a batalha que ele combate é uma batalha já vencida, porque quem vai à frente é o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis. É Ele que comanda o exército, Ele que comanda a batalha. Gente, ao ponto de lá no Antigo Testamento nós vermos batalhas sendo vencidas sem que levantasse uma espada apenas. E eu não estou falando de Jericó, quando eles gritaram e os muros caíram, mas eu estou falando de o anjo do Senhor passar pelo acampamento inimigo e vencer aquela batalha sem que o Filho de Deus levantasse uma espada apenas. E é isso que nós vamos trazer nesta noite. O que a prova, o que a aridez do deserto, o que aquilo que é inóspito ou inabitável no deserto pode nos trazer de benefício. O que o deserto pode trazer de benefício para um cristão? Isaías 43, verso 1 e 2. Leiam comigo: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Ai, que bom! Você é meu, disse Deus a Israel. Nós hoje somos o Israel de Deus. O apóstolo Paulo faz essa ligação, né? Somos, porque nós somos, porque hoje Deus uniu dois povos que antes estavam separados, os judeus, os gentios, os pagãos, né? Juntamente com os judeus, com o povo de Israel. Então ele vem e derruba o muro da separação e une estes povos, dizendo: agora a igreja é composta por todo aquele que crê que Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida, e portanto a salvação. O verso 2 diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Ele não está falando que você vai permanecer nestas águas, mas é quando você atravessar as águas. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão.
Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não os deixarão ou não o deixarão em brasas. O que nós estamos vendo na escritura de Isaías? Que Deus em momento algum quer que nós fiquemos parados numa prova, parados no fogo, parados no deserto, parados no rio, mas Ele está dizendo, quando você atravessar, e Ele não quer que seja sempre, mas quando o processo do fogo, da purificação, do rio, seja o que for, qual o processo que você está passando hoje, não é para você ficar nele, não é para você acostumar com ele, não é para você ter ele agora como um amigo constante. Seja o que for que você esteja passando, seja qual for a prova, Deus está dizendo, eu estarei com você, as águas do rio não te encobrirão, e o fogo não te queimará, as chamas não te deixarão em brasa. São promessas de Deus para você nesta noite. Ah, mas o meu deserto é pior do que tudo isso. O que pode ser pior do que a própria morte? Vamos rapidamente para algumas lições. Em primeiro lugar, o que o deserto nos ensina é que a nossa dependência deve ser reconhecida, ou seja, o deserto nos ensina em primeiro lugar que o cristão precisa reconhecer total dependência de Deus. E isso não é simplesmente, eu não vou fazer nada, seja o que Deus quiser, se Deus me mandar, se Deus... Não é isso, não é simplesmente se esconder atrás de algo para justificar uma ausência de ação, mas é a total dependência de Deus, e Ele nos mostra isso aqui em Deuteronômio capítulo 8, e eu gostaria de ler alguns versículos deste capítulo 8, é quando o povo de Israel estava ali para entrar na terra prometida. Então Deus chama o povo e começa a repetir, falar das leis e explicar como seria dali para frente. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno para que vocês vivam. Verso 1 de Deuteronômio 8. Multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova. Ou seja, qual o objetivo do deserto? Fazer com que o povo se humilhasse, fazer com que o povo fosse colocado à prova, a fim de quê? De conhecer quais as intenções do coração. Ou seja, Deus revela o coração dentro do deserto, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Observe o livre-arbítrio sendo destacado aqui. Ele levou o povo para o deserto, para que ele se humilhasse, para ser colocado à prova, para reconhecer e conhecer a intenção do coração de cada pessoa ali, e ver se obedeceriam os mandamentos ou não. Assim ele os humilhou, os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então nós vemos aqui já algo interessante. Quando Jesus foi tentado no deserto a transformar pedras em pães, Jesus remeteu ali a sua objeção ao que Satanás propunha para ele. Jesus remeteu onde? Jesus foi onde? Jesus citou o que? Jesus buscou onde? Uma resposta própria para aquele momento. Jesus foi onde? Na palavra de Deus. Nós estamos acabando de ler um texto que Jesus usou para combater Satanás no momento do deserto, quando ele dizia: transforma essas pedras em pães, já que você sente fome. E ele disse exatamente o que Deus houvera dito para o povo de Israel no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da
boca do Senhor. Ou seja, uma das coisas que o deserto tem que nos ensinar é total dependência de Deus, e saber que Deus é a nossa única fonte de bênçãos, de suprimento. Como que Ele faz isso? É lógico que é através das nossas ações, quando nos colocamos ao dispor de Deus, quando nós nos propomos e nos rendemos a servi-lo. Essa é a dependência que nós precisamos reconhecer que temos de Deus. E em segundo lugar, nós vemos que o deserto, conforme a escritura de Deuteronômio capítulo 8, também revela o coração humano, quando ele fala: eu testei vocês para ver se vocês obedeceriam ou não. Ou seja, quando o deserto nos ensina e revela o coração humano, que é a segunda lição que nós temos hoje acerca do deserto, quando ele revela o coração humano, o que Deus está mostrando? Que dentro da pressão, dentro daquele esmagar da fruta, né? O que sai? Dentro da pressão do deserto. Então essa pressão do deserto te expõe a quê? Ou seja, a prova que você passa, que é o deserto de hoje na sua vida, ela vai te expor a quê? A murmuração. Ela te expõe a murmurar, ela te expõe a revoltar, ela te expõe a ter fé. Ou seja, não é o deserto em si que é o responsável pelos resultados, mas é o seu coração que está sendo revelado dentro da prova, para mostrar de que você é feito. Como você vai reagir à prova? Revoltando? Murmurando? Como que o povo de Israel reagiu ao deserto? Todos já sabem: murmuraram, reclamaram e acusaram Deus de ter tirado eles, né, daquelas paneladas de carne. O que Deus estava mostrando? Revelando o coração humano durante os 40 anos no deserto. Por isso que Josué e Caleb adentraram a terra prometida. Por quê? Porque eles tiveram o seu coração revelado, em especial quando eles estavam em Cades Barneia e foram enviados 12 espias lá para dentro, e eles voltaram dizendo: gente, a terra é boa demais, não façam isso que esses outros 10 espias estão dizendo, fazendo com que vocês recuem. Então, nós temos que entender que, além de ensinar total dependência a Deus, porque o deserto, como sendo árido e ausente de qualquer recurso, ele nos ensina que os recursos vêm através da dependência de Deus, e revela o nosso coração, mostra de que somos feitos. E quando somos espremidos, a pressão do deserto vai mostrar realmente quem você é, como você reage àquelas provas. E em terceiro lugar, a terceira lição é: Deus desenvolve em você, dentro do deserto, perseverança e obediência. É interessante porque quando a gente fala que o deserto desenvolve perseverança e obediência, a gente lembra de Jesus ali em Mateus capítulo 24, quando ele diz assim que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, Jesus está dizendo que aqueles que passarem pelo fogo, passarem pelas águas, passarem pelo deserto e perseverarem, persistirem, independente da aridez do deserto, independente da falta de água, independente da carência ou ausência de suprimentos, independente de tudo isso, o que Deus está fazendo? Desenvolvendo no cristão perseverança e obediência. E aquele que perseverar até o fim será salvo. E isso traz uma reflexão interessante, porque assim, tem gente que pensa assim: fui salvo. Agora já falando da questão do processo de salvação, né? Fui salvo. Como assim foi salvo? Jesus disse que aquele que perseverar
até o fim será salvo. Ou seja, a salvação não depende de um culto onde você se extravasa, não depende de uma situação e você dizer, no dia tal, no mês tal, do ano tal, naquele dia eu fui salvo. Sabe por quê? Na verdade, a salvação, ela foi proporcionada para toda a humanidade há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Ali Jesus Cristo entregou a sua vida para salvar toda a humanidade. Só que os salvos serão aqueles que crerem em Jesus como seu Salvador, seguirem este caminho, esta verdade e esta vida. E nós já ouvimos hoje aqui acerca de João capítulo 8, dizendo assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se você for livre ao ponto de perseverar nessa jornada do deserto até o fim, aí sim então, o processo de salvação que Jesus Cristo começou há 2000 anos atrás, fez sentido na sua vida. Aí é onde João em Apocalipse diz, aqueles que dormirem em Cristo, ressuscitarão. É isso que é perseverar até o fim. É quando eu fechar os meus olhos para nunca mais abrir, eu ter feito aquilo em Cristo. E a quarta lição que nós podemos aprender é que o deserto é um lugar de transformação. Aleluia. Qual que é o valor do deserto? O valor do deserto é o mesmo valor que a prova tem, é o mesmo valor que o fogo tem, é o aprendizado que ele vai nos proporcionar. Se você passa pelo deserto e não extrai nenhum aprendizado dentro dele, o deserto não teve valor algum. Até porque a gente vê Elias sendo ensinado no deserto. A gente vê Moisés sendo transformado no deserto. A gente vê Paulo sendo ensinado ali no deserto por alguns anos. A gente vê Jesus passando por aquele processo de transformação naqueles 40 dias de jejum ali no deserto. Então, se o deserto tem um valor, a gente precisa reconhecer que o aprendizado que o deserto nos proporciona, este é o valor que ele tem. Então tem valor. Então não é algo negativo. Aí é onde você vai começar a analisar, deserto é bom ou é ruim? Bom, se deserto desenvolve perseverança, obediência, deserto é um lugar para transformação, eu tenho que entender que o silêncio do deserto precisa me levar a uma reflexão, e então observar que o valor daquele silêncio, daquela rejeição, daquela ausência de pessoas ao meu lado, ninguém ficou comigo, todo mundo se foi, no momento que eu mais precisei, todos me abandonaram. Então esse abandono se torna em um deserto, este abandono se torna em silêncio, esse silêncio se torna em reflexão, essa reflexão se torna em valor, e aí você olha para trás e fala, sabe de uma coisa, o deserto não foi ruim, foi bom, porque eu vi valor no deserto, o aprendizado que ele me proporcionou, não tem dinheiro que pague para que eu compre um dia esta experiência. Eu sei que todos aqui já passaram por rejeição. Eu sei que todos, ou a grande maioria talvez, mas gente, é muito difícil alguém que não tenha problemas. Alguém que não tenha tido um problema na família, alguém que não tenha tido um problema no trabalho, alguém que não tenha tido problema em alguma situação da vida. Então todos nós estamos realmente no mesmo barco, olhando para os nossos desertos e analisando, foi bom ou foi ruim? Foi bom. Se foi bom, nós não temos que orar a Deus pedindo para tirar os desertos, mas nós temos que pedir a Deus para estar conosco no deserto. Nós temos que pedir a Deus para estar conosco nas provas. Nós temos que pedir a Deus para nos ajudar, nos fortalecer, nos impulsionar e nos ensinar a total dependência. Revelar o coração verdadeiramente de quem nós somos. Porque não é na festa que se revela o coração, que se revela quem é. Não é
na igreja, no companheirismo salutar e amigável da igreja, ou às vezes ali do trabalho, ou mesmo entre familiares, mas é dentro do deserto que realmente os nossos corações, nossas intenções, nossos desejos vão realmente ser manifestados. É quase igual espremer uma laranja e esperar que saia dela algo diferente que não seja o suco, a essência daquela laranja. Então, tem até uma história, né, que faz parte de uma dinâmica para que nós possamos visualizar. Alguém está segurando uma xícara, né? E alguém está segurando uma xícara e outra pessoa vem e esbarra, né? Eu estou segurando esse copo, alguém vem, passa e dá um esbarrão em mim. E aí o que acontece? Derrama. Só que essa pessoa está segurando uma xícara e alguém passa por ela e ela esbarra e ela derrama café. Entorna, derrama. Qual que é o termo certo? Derrama, professora de português. Entorna. Então derrama café. Aí, quem esbarrou fala assim, ou quem estava ali perto, por que você derramou o café? Aí a pessoa responde, porque ele esbarrou em mim. Aí não, a resposta não está certa. Qual que é a resposta mais certa para essa pergunta? Isso, Ricardo. Palmas para o Ricardo. Você derramou o café porque é o que tinha dentro da xícara. Porque se tivesse leite, você derramaria leite. Se tivesse água, você ia derramar água. As pessoas estão tentando justificar o que estão derramando de si nas outras pessoas, conforme a circunstância, de acordo com o que a vida está lhe atribuindo, pisões, tropeções e rejeições. Então olha, eu derramei essa ira toda aqui, por quê? Porque eu fui rejeitado. Eu derramei tudo isso aqui, esse discurso de ódio, porque eu fui injustiçado. Não, a pergunta não é essa. A resposta não é essa, a resposta está errada. A resposta é, por que você falou desse jeito? Ah, porque ela falou desse jeito comigo. Resposta errada. É porque é o que está dentro de você. Dá para entender o que o deserto proporciona? Ele revela coração. Ele desenvolve perseverança e obediência. E é um lugar onde você terá grande oportunidade de transformação. E essa transformação vem somente através deste silêncio, dessa rejeição, deste momento de reflexão. Então o que acontece? Deus começa a preparar você lá no anonimato do deserto para então poder te usar publicamente depois para as pessoas. Quando você vê Deus usando alguém de forma pública, saiba de uma coisa: Deus já preparou aquele indivíduo lá no deserto. Deus já moldou o caráter. Temos que entender isso. Então, quando nós começamos a reconhecer o ensino que o deserto proporciona para nós, aí nós chega no quinto e último, ou última lição que o deserto pode nos trazer, e aí a gente retoma o ensino da dependência total, a revelação do coração do homem, daquilo que tem dentro, daquilo que você entorna de vez em quando a vida lhe dá uns esbarrões. É isso que o deserto aponta, o desenvolvimento da sua perseverança, da sua continuidade, da sua obediência, independente do sofrimento. O deserto sim, é um lugar onde você busca por transformação. Então quando a gente conclui dizendo que o deserto não aponta para a morte, para o fim, para uma estadia perene, mas simplesmente para um processo de passagem, nós entendemos que o deserto aponta para o verdadeiro propósito que Deus tem na sua vida.
Então, se o deserto aponta para o propósito, o deserto é excelente. Assim como o Tiago nos mostra, e isso não é um masoquismo, mas é simplesmente quando estiver dentro do deserto, você reconhecer que Deus está contigo. Nós lemos Isaías 43, e eu quero que você permaneça com isso no seu coração. Quando você passar pelo fogo, não vai se queimar. Quando você passar pelas águas, não vai se afogar. Quando você entrar numa situação difícil, uma situação de tristeza, uma situação de angústia, uma situação que estiver te conduzindo para um buraco negro, saiba de uma coisa: quando você passar por esta prova, Deus não quer que você pare aí. Deus quer que você reconheça que Ele está contigo. Ele está contigo. Ah, mas está difícil. Tá, mas Ele está contigo, Ele está te conduzindo, Ele está te guiando, Ele está te fazendo mais que vencedor. Em Tiago, no capítulo 1, Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, diversos desertos, pois vocês sabem que a prova da sua fé vai produzir perseverança. Então, o desenvolvimento da perseverança, o desenvolvimento da obediência, é lá de dentro da prova. Por isso, sejam alegres. Por quê? Deus não te prova além daquilo que você pode suportar. 1 Coríntios capítulo 10. Ele não vai te dar uma prova além daquilo que você possa suportar. Saiba disso, é promessa de Deus. E saiba de uma coisa: Deus não prometeu deserto, Ele prometeu terra prometida, né? Ele prometeu resultado, mas Ele precisava ter um deserto entre a promessa que Ele fez e o resultado que Ele quer que nós cheguemos. O deserto não é uma promessa, mas a terra prometida, sim, é promessa de Deus. Só que de dentro deste deserto, você sabe que não é um lugar de permanência constante, e que Deus vai te levar com a coluna de fogo à noite e com aquela nuvem durante o dia, te conduzindo dia a dia, diariamente, até que você alcance o quê? O verdadeiro propósito, que é o quê? A terra prometida, a bênção que Ele tem para cada um de nós. É isso que nós estamos perseguindo. E o apóstolo Pedro, no capítulo 1, capítulo 1, ou melhor, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, e eu concluo com isso aqui, dentro do nosso tempo. 1 Pedro capítulo 5. Antes de ler, eu gostaria de apenas relembrar as lições que o deserto nos ensina. Ele nos ensina primeiramente a total dependência de Deus. Em segundo lugar, ele revela o coração, ele extrai o melhor ou o pior que está dentro de cada coração no momento da pressão do deserto. Ele desenvolve perseverança e obediência. E nós já vimos que a perseverança é o que vai te levar à salvação, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, e de dentro do deserto você desenvolve isso em si. É um lugar de transformação, já que Jesus, já que Moisés, já que Elias, já que Paulo passaram pelo processo de transformação e viram que o valor que realmente existe dentro do problema do deserto é o aprendizado que ele trouxe, que ele proporcionou. E em quinto lugar, ele não aponta para a sua morte, mas ele aponta para um propósito, e esse propósito é a terra prometida. O fogo, a gente tem que entender que as características do fogo não é simplesmente queimar e consumir, mas uma das características do fogo, e a gente pode considerar o fogo como uma prova, como um deserto, uma das características do fogo é purificar.
tirar toda a impureza. Então, eu convido vocês para se colocarem de pé. 1 Pedro capítulo 5, verso 10, diz assim, e eu dedico isso a vocês aqui nesta noite, e a vocês que estão pela internet. Eu dedico a irmã Zélia Lucena, irmã Zélia Lucena pede oração pela neta. Então, dedico isso para você, que está internada com diabetes tipo 1. O nome dela é Camila Diniz, de 2 anos. Então, dedico isso a você. Dedico esse texto que vamos ler aqui a você que está aqui na igreja. Depois de nós aprendermos de forma tão rápida, de forma sutil, rapidamente, algumas lições que o deserto pode nos ensinar, Pedro vem e diz: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. É isso que Deus fará depois da prova. Então a Ele seja o poder para todo sempre. Amém. A Ele seja todo louvor, a Ele seja todo o poder, a Ele seja toda a glória. Em nome de Jesus Cristo, nós encerramos esta ministração pedindo ao Pai das luzes para que abençoe cada vida aqui presente, para que abençoe os nossos irmãos pela internet, para que abençoe aquele que assistirá posteriormente esta programação, mas que o Pai das luzes possa ser esta luz para iluminar o seu caminho, assim como o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus te abençoe, que Deus faça com você, depois de um pouco de tempo sofrendo, passando pelo deserto, que Ele possa te restaurar, que Ele possa confirmar você, que Ele possa te dar forças e que Ele te coloque sobre firmes alicerces, sendo sustentado constantemente por Deus. Em o nome de Jesus Cristo, tenha uma semana abençoada, tenha Cristo constante em sua vida, e que Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe o seu trabalho, e que Deus possa fazer você passar, nunca permanecer, mas passar por todas as provas que Ele permitir na sua vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e encerramos com um amém. Amém, amém. Que Deus os abençoe através da internet, e encerramos então com esse louvor.